Nós vivemos em um mundo extremamente barulhento. Não sei quanto a você, mas tem lugares onde o tamanho do ruído, o tamanho do barulho chega a ser insuportável. Então, a quantidade de carros, a quantidade de ônibus, a quantidade de pessoas andando e falando pelas ruas torna alguns ambientes assim insuportáveis. Eu não sei você, mas eu particularmente tenho muita dificuldade em lidar com barulho. Por exemplo, eu não consigo comer num lugar que seja extremamente barulhento. Eu tenho muita dificuldade se eu estiver, por exemplo, falando como estou falando com vocês hoje aqui. Se alguém falar ao mesmo tempo que eu aqui, eu fico completamente distraído, me perturba, me irrita. Eu tenho muita dificuldade de lidar com barulho. Eu não sei como é que é você com relação a isso. E a questão é que tem barulhos em que nós até conseguimos lidar com eles, a gente consegue evitar um lugar ou outro, mas a questão e o difícil e quando a gente não consegue lidar? E quando a gente não consegue resolver? Como é que nós lidamos então com todo esse barulho, com todo esse incômodo? Eu não sei se você reparou, mas de certa forma, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, o barulho no geral até que diminuiu. Diminuiu porque nós temos menos carros nas ruas, o comércio está fechado, nós temos menos pessoas andando também pelas ruas, falando, conversando. Então, de certa forma, o barulho parece que diminuiu. Mas o que me intriga e o que eu tenho percebido é que, por outro lado, outros barulhos apareceram agora. Você está na sua casa e provavelmente barulhos que você não percebia, tamanha agitação, tamanha correria, ou porque você não estava em casa, você não percebia. Então agora os barulhos são novos, são outros. É uma torneira que está pingando há tempos e você nem percebia. É o barulho do vento na janela, até o barulho dos pássaros. Eu não sei você, mas eu voltei a ouvir o barulho dos pássaros. E então é um pouco disso tudo que a gente está vivendo. E eu estou falando de barulho para chamar um pouco a sua atenção, mas eu não queria falar desse tipo de barulho externo, do barulho da rua, do barulho dos outros, mas eu queria falar com você hoje desses barulhos que nós temos dentro da gente, na gente, no nosso coração, na nossa mente, nos nossos ouvidos. Eu gostaria de pensar junto com você sobre esses barulhos, e é interessante que quando entramos nessa pandemia, ou nessa quarentena, muitos desses barulhos estavam lá quietinhos. São barulhos que nós não enfrentávamos mais, estávamos tão ocupados com outras coisas que nós deixamos para lá, colocamos debaixo do tapete. Mas agora, nesse tempo onde há uma certa desaceleração, onde há esse tempo que nós estamos com menos atividades, com menos barulho, parece que esses barulhos, os de dentro da gente, começaram novamente a martelar e nos incomodar em nossos corações, em nossas mentes, no nosso dia a dia. Eu quero falar com você sobre isso. E há também os barulhos novos que apareceram. Esses são decorrentes do cenário que nós estamos vivendo, dessa pandemia, dessa quarentena. São as preocupações, são aquelas perguntas que não temos respostas ainda. Como é que será a minha vida quando acabar essa pandemia? O que é que eu vou fazer com as minhas finanças? Como é que vai ser o meu trabalho? Então esses são novas preocupações, são novos barulhos que apareceram e nós continuamos com dificuldade para lidar com eles. E para isso eu quero te convidar nessa hora a ler junto comigo um texto que está lá na Bíblia, no Salmo 46, a partir do versículo 1, quando diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante que esse salmo, essa palavra propõe, até de maneira incisiva, imperativa, no versículo 10 que nós lemos, aquietai-vos, se aquietem. É imperativo da parte de Deus para mim e para você hoje. E interessante que esse aquietai-vos não é um fica quieto, não é um cala a boca, para de falar, mas é um aquietai-vos no sentido de descansem os vossos corações. Eu estou com você. É isso que Deus está dizendo para nós nesse trecho do Salmo 146, do Salmo 46. Aquietai-vos, descansem, confiem, eu estou com vocês. Eu luto as lutas junto com vocês. Eu estou com vocês nesse tempo de barulho da sua alma e do seu coração. E eu achei importante falar sobre isso hoje com vocês, porque a verdade é que quando nós estamos, como eu introduzi, no meio de tanto barulho, no meio de tanto desassossego, nós ficamos agitados e nos cansamos e nos sentimos sobrecarregados. E a minha maior preocupação, e é por isso que eu estou falando sobre isso hoje aqui, é que quando nós estamos no meio de muito barulho, no meio dessas perturbações todas no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, sabe o que acontece? Os nossos sentidos, eles são afetados. Deixa eu explicar para você o que eu estou querendo dizer. Primeiro, a nossa visão, ela fica afetada, deturpada. Nós não enxergamos mais as coisas como elas verdadeiramente são. Não conseguimos olhar para o nosso relacionamento com o Senhor assim como ele verdadeiramente é. Nos nossos relacionamentos interpessoais também, eles são afetados porque nós não vemos as coisas, não vemos as pessoas mais como elas verdadeiramente são. Tamanho o barulho, tamanha a perturbação. Deixa eu dar um outro exemplo. Os nossos ouvidos, a nossa audição também é afetada. E a preocupação é porque a Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se os nossos ouvidos estão sendo afetados, isso significa que nós não temos plenamente a palavra de Deus sendo ministrada no nosso coração e nos edificando e sendo consolidada. Veja como isso é preocupante. Quer ver uma terceira coisa? Também os nossos sentimentos são afetados. Quando nós estamos assim, com todo esse barulho martelando nas nossas vidas, os nossos sentimentos também são afetados. Às vezes coisas pequenas se tornam coisas enormes. Os fantasmas do passado voltam a aparecer. Coisas pequenas se transformam em monstros. Ou o contrário, parece que nós ficamos então insensíveis. As nossas emoções estão tão afetadas que não somos sensíveis às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, às vezes dentro de casa ou na nossa sociedade, o que está acontecendo agora. Por isso é importante pensar nessa manhã como é que nós lidamos com esse barulho. Por isso é importante olhar para esse Salmo 46 e receber no nosso coração essa mensagem. Deus dizendo para mim e para você, aquietai-vos, eu sou Deus, eu estou com vocês. Aleluia. Eu estou insistindo nesse tema, porque eu creio que esse excesso de barulho deixa a gente confuso, deixa a gente travado, deixa a gente passivo, deixa a gente inquieta, o nosso sono ele é roubado. Nós não conseguimos, eu repito, enxergar as coisas exatamente como elas são. Isso é muito preocupante. Nós ouvimos na semana passada, na pregação sobre Elias. Elias teve momentos maravilhosos e vitórias, mas nós fomos vendo na palavra do Senhor as mudanças. Ele sai do Querite para a casa da viúva de Sarepta. Depois tem um monte.
Depois tem aquele momento em que ele está extremamente cansado de tanto barulho. Eu mesmo disse há 2 semanas atrás sobre Davi. Ah, que gozo, que alegria, o gigante foi derrubado. Mas se nós olharmos a vida de Davi depois disso, nós veremos quantos percalços, quantas tribulações, quanta luta ele ainda teve que enfrentar. E meu querido, vamos concordar, assim é a nossa vida. Nós teremos tantas idas e vindas, nós teremos tantos momentos em que estamos no topo da montanha, mas também teremos os momentos de vale. E nós precisamos aprender em Deus a lidar com esses barulhos, com isso tudo, e não deixar que os nossos sentidos sejam então afetados dessa maneira. Eu quero crer, querido, que a palavra do Senhor nessa manhã vem para abrir os seus olhos novamente, vem para trazer de novo clareza nos seus ouvidos, vem para tratar as suas emoções, os seus sentimentos, que a despeito do barulho que nós estamos enfrentando, Deus está conosco. E esses barulhos precisam ser curados, precisam ser extirpados de dentro de nós. Então eu finalizo essa introdução lembrando que nós lemos no Salmo 46, versículo 10, aquieta, aquietai-vos, porque eu sou Deus, é o que diz a palavra do Senhor. Essa palavra nesse dia é um convite, querido, para você se acalmar, para você aterrissar, para você, com a ajuda do Espírito Santo, passar novamente a enxergar as coisas como elas realmente são, e não ter os seus sentidos todos afetados por esse excesso de barulho. E o trecho do Salmo que nós lemos termina ainda com uma afirmação tremenda, que diz que Ele está conosco, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor dos exércitos está comigo e com você. Então nós podemos descansar, porque esse Senhor dos exércitos, Ele nunca perdeu uma só batalha. Não há barulho do seu coração ou da sua alma que não possam ser removidos por esse Senhor. Aleluia. Eu queria então fundamentar ou afirmar no seu coração uma primeira coisa nesta manhã, dentro desse tema. A primeira coisa é que há tempo para todas as coisas. Há tempo de barulho, sim, mas também há tempo de paz, há tempo de silêncio. E eu queria convidar você a ler comigo Eclesiastes, no capítulo 3, que fala sobre isso. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derrubar e tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. E o texto continua. E no versículo 8 ele termina. Há tempo também de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de guerra, mas também há tempo de paz. Para lidar melhor com esses barulhos que você tem enfrentado desde antes da pandemia e os que você está enfrentando nesse tempo. A primeira coisa é termos essa convicção e acalmarmos o nosso coração, sabendo que há tempo para todas as coisas. Não é verdade, queridos, que há tempos em que nós estamos muito felizes, muito alegres, mas de quando em quando, não é verdade que o choro vem? Não é verdade que vem tribulações e nós choramos? Não é verdade que nós temos tempo de muita luta, mas também temos tempos de paz? Não é verdade em que há tempos em que nós construímos coisas, nós como numa semeadura trabalhamos na terra, limpamos, semeamos, colhemos e há muito trabalho. E sabe o que acontece depois? A gente começa tudo de novo. Há momentos em que nós começamos projetos novos, mas esses projetos terminam.
alguns com sucesso, outros nem tanto, mas logo vem os novos projetos. Eu e você precisamos olhar para as nossas vidas nesse tempo assim. Há tempo para todas as coisas. Mas o que faz realmente a diferença e o segredo é essa convicção que nós temos e lemos na palavra do Senhor. Deus está conosco em todas essas fases, em todo esse tempo, em todas as mudanças, em todas as idas e vindas, no tempo bom e no tempo ruim, no tempo em que está tudo tranquilo e no tempo em que as coisas se tornam difíceis. Deus está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, e Ele diz para mim e para você: aquietai-vos, descansa, eu sou com você. O barulho está aí, mas Deus está conosco, Deus está com você. Quem me conhece e sabe que eu sou apaixonado pelos Salmos, eu vivo citando esse versículo. Salmo 30, versículo 5. O choro pode vir à noite, pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Davi fala nesse Salmo, no capítulo 30, versículo 5, da graça abundante do Senhor. A gente pode chorar a noite inteira, mas ao alvorecer, a alegria virá da parte do Senhor. É verdade que temos choro nas nossas vidas por coisas às vezes duras, coisas profundas, coisas que machucam o nosso coração, que machucam a nossa alma, mas nós temos essa convicção: a alegria virá. O Senhor irá intervir nas nossas vidas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, diz assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Aguenta mais um pouco, meu irmão. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Você pode ter um tempo de tribulação, de choro, mas a alegria voltará. Depois de passarmos por essa quarentena, por essa pandemia, por essas situações todas, a paz virá. O príncipe da paz está conosco. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Então esse é o primeiro princípio, querido. Há tempo para todas as coisas em nossas vidas, que possamos descansar e confiar nele. E se o momento é difícil, querido, saiba, nós sabemos, a palavra do Senhor diz: o sol da justiça, ele virá intervir nas nossas vidas. Espera mais um pouco, querido, e confia, descansa, porque o sol da justiça virá e brilhará na sua vida mais uma vez. Espera com paciência no Senhor. E esses barulhos irão embora em nome de Jesus. E o barulho não será mais um barulho de perturbação, nem um barulho de tristeza, mas haverá um tempo de barulho de festa, barulho de celebração, porque o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, o Senhor tirará esse peso e então virá alívio, virá silêncio, virá paz, virá vitória da parte dele, em nome de Jesus. E uma segunda coisa, presta muito atenção nisso agora, querido irmão, que eu quero dizer. É importante sim ter essa convicção de que há tempo para todas as coisas, mas é muito importante pensar naquilo que nós estamos vivendo hoje, de que o fim dessa pandemia não resolverá tudo. Quero repetir, o fim dessa pandemia não resolverá todos os seus problemas, não removerá todos os barulhos da sua alma e do seu coração. Deixa eu explicar melhor. É verdade que algumas coisas vão destravar. A gente talvez tenha mais liberdade para trabalhar, para fazer aquilo que a gente sempre fez. Isso, num certo sentido, cala-se em alguns barulhos. Nós estamos com expectativa, esperando o fim dessa quarentena e dessa pandemia. Mas eu estou muito preocupado com uma fala ou com uma expectativa falsa, talvez,
do seu coração, dos nossos corações, de que no final da pandemia, todos esses problemas serão automaticamente resolvidos. Todo esse barulho que a gente tem dentro da gente vai acabar quando acabar a pandemia. Cuidado com essa expectativa falsa, meu irmão. Cuidado com isso. Sabe por quê? Deixa eu dizer 2 motivos para você. Primeiro, porque há barulhos que estão aí, mexendo com você, te machucando, te incomodando, que já estavam aí quando você entrou na quarentena. Quando a pandemia começou, esses barulhos já estavam dentro de você. E eles precisam ser tratados por Deus. Você não sabe o que vai acontecer. A pandemia vai acabar e você vai se dar conta de que eles permanecem. Eles ainda estão aí no seu coração. Uma outra coisa, uma segunda coisa para você pensar junto comigo hoje aqui, é que nós temos que ter cuidado para não lidar com o barulho pós-pandemia e atribuir toda a culpa à doença, a esse tempo que nós vivenciamos. Deixa eu me explicar. Nós corremos o risco de, depois da pandemia, quando formos enfrentar os desafios novos ou velhos, de começar a dizer, mas isso foi culpa da pandemia. Essa área da minha vida, eu estou falido, eu estou com essas lutas, com essa dificuldade, isso é tudo culpa da pandemia. E nós corremos o risco de lidar com essas lutas e frustrações e atribuir culpa à pandemia. E ela vai terminar e os problemas estarão aí ainda para serem resolvidos. E você e eu precisamos encará-los de frente, na força do Senhor, na fé que nós temos naquele que está conosco. Amém, queridos? Entendem o que eu estou falando? O receio é colocarmos tanta esperança, tanta fé no final dessa doença, dessa pandemia, dessa quarentena, mas o barulho permanecer. Sabe por quê? Porque ele está aí dentro, ele está no seu coração. São barulhos na sua mente, são perturbações, barulhos na sua alma, e eles precisam ser apresentados ao Senhor. Deixa eu tentar materializar, quando eu estou dizendo barulhos nessa manhã, talvez são áreas do seu coração não tratadas. São decisões que você vem adiando, e você entrou nessa quarentena com isso sem decidir, e você corre o risco de passar pela pandemia e se deparar com o mesmo barulho, com a mesma perturbação. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma posição, eu preciso mudar essa área na minha vida. Amém. Eu gosto de pensar, e eu queria então trazer para essa mensagem nessa manhã exemplos bíblicos. Vamos pensar junto sobre a vida de Jó. Os irmãos sabem que Jó começa então a perder os seus bens, Jó começa a perder a sua família, Jó começa a perder os seus pertences, a sua própria dignidade, a sua própria saúde, até a sua esposa começa ali a maldizer, os seus amigos, ao invés de darem suporte e ajuda, colocam mais pilha, colocam mais peso ainda na vida dele. Mas eu acho tremendo, maravilhoso, que Jó, mesmo tendo encarado toda essa luta e essa dificuldade, mesmo com esse tempo para todas as coisas que eu disse, mesmo com esses barulhos todos, ele alcançou, pelo conhecimento que ele tinha do Senhor, um espaço, um momento para enfrentar pela fé aquilo que ele estava vivenciando. E para isso eu queria usar Jó 19, 25, quando Jó se levanta e diz assim: porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Deixa eu repetir essa palavra, carrega no seu coração no dia de hoje. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Jó não nega o barulho. Estava uma desolação só, muitas perdas, tristeza, enfermidade, mas ele consegue
no meio dessa crise, dar esse brado pela fé de vitória, de que o Senhor viria em seu favor. Jó precisou, nesse tempo, desse barulho que ele vivia, ter um enfrentamento consigo mesmo. Ele precisou compreender de fato e aprender quem era Deus na vida dele e quem era ele próprio, o Jó. E a gente consegue constatar isso lá em Jó capítulo 42, quando então ele afirma: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja a diferença. Jó precisou passar por todo aquele tratamento. Jó precisou ser cuidado, tratado por Deus, para que ele pudesse reconhecer que ele precisava ter uma visão correta e clara de quem era de verdade o Senhor. Lembra dos sentidos afetados que eu disse no começo da mensagem? Jó precisou compreender e enxergar de fato quem era Deus. E sabe o que é bonito? Que depois que Jó tem essa cura, esse tratamento, ele é um novo homem. E depois o restante da história e do texto você pode ler lá no livro de Jó. Um novo homem. Bênçãos. O Senhor o presenteou, multiplicou e deu um novo tempo e uma nova história para ele. É isso que nós precisamos buscar na presença do Senhor hoje aqui. O que eu estou dizendo para você, querido, nesta manhã, é que o que você precisa fazer, faça agora. Não espere o final da pandemia. Se é uma decisão, ore ao Senhor e decida agora. Busque conselhos, mas não permaneça da mesma forma que você entrou nessa quarentena. Ela vai terminar e você vai continuar carregando esse peso. Peça ajuda ao Senhor nessa manhã. Fale com o Senhor. Eu não estou fazendo aqui juízo de valor sobre as lutas enormes que Jó vivenciou, ou os problemas que você está enfrentando, que são reais, são barulhos reais que você tem no seu coração, na sua alma, na sua mente, mas eu estou dizendo para você que a vida de Jó, sim, ela nos inspira, porque Jó se levanta para buscar, reconhecer e conhecer quem era de fato o Senhor, e Jó reconhece. Jó deu aquele brado: eu sei que o meu Redentor vive. Ele usou a sua fé como uma arma para que ele pudesse prevalecer e passar por toda aquela situação. E eu termino esse ponto dizendo: quais são então os barulhos da sua alma que você precisa enfrentar? O que é que você precisa apresentar diante do Senhor nessa manhã? Para pedir ao Senhor: Senhor, tira esses barulhos da minha alma. Me ajuda a tomar essas decisões. Me ajuda a resolver essas questões, Senhor. Eu não quero atravessar esse período de pandemia e sair dela do mesmo jeito que eu entrei, mas eu quero um novo tempo. E, querido, tenha uma certeza, porque é a palavra do Senhor que diz: há bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. Nós servimos a um Deus que cura, que conhece a nossa estrutura, as nossas fraquezas, que nos capacita, que nos dá sabedoria. Então creia e apresente ao Senhor o seu coração e a sua vida nesta manhã, sempre lembrando do Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, nós podemos caminhar, nós podemos confiar em nome de Jesus. E por fim, inspirados ainda, tanto em Davi como em Jó, nós podemos sim concluir essa palavra nesta manhã, observando mais um pouco e aprendendo como é que eles lidaram com todas essas circunstâncias, com esses barulhos terríveis que eles também precisaram enfrentar. Nós já ouvimos hoje que há tempo para todas as coisas, é certo que as provas virão, que novos barulhos irão aparecer. Talvez você remova alguns agora, mas logo a seguir virão outros. Há tempo para todas as coisas. Essa pandemia, é verdade, foi um problema novo, desconhecido, não tínhamos experiência em lidar, mas virão outras situações. Mas a convicção é a mesma: Deus está conosco.
Se inspire, querido, em Davi, como eu li no Salmo 30. O choro pode estar durando uma noite, talvez todo esse período de quarentena, talvez seja alguma coisa que você vem carregando há anos, mas a esperança e a convicção e a nossa fé precisa ser que sim, a alegria virá pela manhã. Nós precisamos nos agarrar em Deus nesse tempo, queridos. Nos olharmos para o seu caráter. Sabemos que temos um Senhor que faz todas as coisas, que cuida de nós, que luta as nossas lutas, que está com a gente em toda e qualquer situação. Por isso, querido, aquieta-te, descansa no Senhor. Pense no caráter do Senhor. Se lembra das coisas que o Senhor já fez na sua vida. Nós temos que depositar toda a nossa esperança nele. De novo a inspiração em Davi. No Salmo 20 ele fala, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. E eu acho tremendo o versículo 8 do Salmo 20. Ele fala, eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Essa é a nossa esperança e essa é a nossa fé. O Senhor nos põe de pé. Querido, guarde essa palavra. O Senhor te põe de pé nessa manhã. Apenas creia, confie, mas apresente ao Senhor todas essas coisas, esse barulho que você tem na sua alma e no seu coração. Nós também podemos mais uma vez nos inspirar na vida de Jó para enfrentar esse barulho que nós estamos enfrentando. Lembra que no começo do sermão eu disse que quando nós estamos em circunstâncias assim de barulho, de perturbação, de excesso de preocupações, os nossos sentidos são afetados. Jó confirma isso. Lá no capítulo 42, e eu vou ler aqui na versão revista e corrigida, para que o texto fique um pouco mais claro. Eu acho tremendo, porque Jó diz assim, quem é aquele, dizes tu, que sem consentimento encobre o conselho? Jó dizendo dele mesmo, por isso eu falei daquilo que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas, mas eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Veja que interessante, o que o Jó estava querendo dizer aqui é que havia tanto barulho, havia tanta perturbação, tanto desassossego, que embora ele ouvisse o Senhor, ele não tinha uma compreensão exata de quem era Deus, do que Deus fazia na vida dele. Mas agora, depois de passar por todas essas tribulações, Jó tem essa convicção, agora de verdade, os meus olhos estão te vendo. Então peça ao Senhor nessa manhã, hoje aqui, diga, Senhor, abre os meus olhos, eu quero te ver como o Senhor é. Abre os meus olhos para ver como está a minha vida, como de verdade ela está. Abre os meus ouvidos para que quando eu ouvir a palavra do Senhor, eu consiga ter uma compreensão clara e aplicar ela na minha vida. Senhor, trata os meus sentimentos e as minhas emoções, traz equilíbrio de novo na minha vida. São orações que você precisa fazer nesse dia na presença do Senhor. O desejo do meu coração, querido, hoje, é que você tenha essa experiência com Deus na sua casa. Que você dobre os seus joelhos e fale com o Senhor. E se inspire na vida de Jó. Eu acho belíssimo Jó, ainda no mesmo capítulo. Parece que Deus abriu os olhos de Jó de uma maneira tão extraordinária, que ele faz uma afirmação que você precisa guardar no seu coração hoje aqui. Ele diz assim, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, versículo 2. Diga para a sua alma, diga para esses barulhos que você está enfrentando nesse tempo, eu bem sei que o Senhor tudo pode e nenhum dos planos do Senhor
pode ser frustrado na minha vida. Permita, querido, que nessa manhã a palavra do Senhor aqueça o seu coração e você seja liberto, e você seja consolado, e você seja curado pelo Senhor. Que você guarde essa convicção de que aquilo que Deus planejou na sua vida vai se cumprir, que não importa, há tempo para todas as coisas, mas os planos do Senhor permanecem. Que apesar da pandemia, e o fim dela não resolverá todos os problemas, mas ainda assim os planos do Senhor se cumprirão na minha e na sua vida. Que você possa se inspirar na vida de Jó, que você possa se inspirar na vida de Davi, que você possa se inspirar no Salmo 46 do início dessa mensagem. Aquieta-te, descansa, não seja passivo, apresente tudo isso ao Senhor, mas confie que Ele está com você. Ele é contigo. Ele luta as suas lutas. Ele é o seu refúgio. E eu queria terminar essa mensagem de uma maneira diferente, antes de orar por você. Eu queria ler o Salmo 131. Parece que Davi aqui dá uma lição de como sossegarmos a nossa alma. Ele diz assim, Salmo 131, versículo 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, presta atenção nisso, querido. Eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Assim como essa criança é a minha alma para comigo. Experimente o sossego no Senhor, querido. Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da mãe. Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação, Ele é o meu alto refúgio. Nesse tempo, querido, para sermos curados, precisamos guardar, conhecer, reconhecer e experimentar aplicar a palavra do Senhor nos nossos corações. Eu gostaria de orar por você agora. Queria que você fechasse os seus olhos por um instante, baixasse a sua cabeça na sua casa, se aquietasse, e eu quero orar por você. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã. Senhor, eu creio que o Senhor falou nesta manhã conosco através da sua palavra. Senhor, eu creio, Pai, que esse tempo de pandemia, de quarentena, ele vai acabar, Senhor. E a esperança que possamos, ó Pai, atravessá-lo, Senhor, e nos tornarmos, ó Pai, pessoas, ó Pai, mais sensíveis de novo, Senhor, à Tua palavra, com ouvidos atentos, com compreensão clara, com os nossos olhos enxergando, Pai, de verdade, primeiramente, quem Tu és, ó Pai, mas enxergando as coisas como elas são, Senhor. Deus, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã nessa manhã, Pai, a não, Senhor, procrastinar decisões, não adiar, ó Pai, mudanças mais na sua vida, que esses meus irmãos com coragem e fé, Pai, possam declarar sim a sua palavra, mas possam tomar atitudes, ó Pai, inspirados pelo Senhor, ó Pai. Eu oro, Pai, tira em nome de Jesus, ó Pai, esses barulhos da alma, Senhor. Deus, coisas que trazem tristeza, angústia, peso, Pai. Que o Senhor possa nessa manhã, Senhor, remover todas essas coisas, ó Pai. Como nós lemos na Sua palavra, Pai. Que, Senhor, essa noite, Pai, escura, Senhor, barulhenta termine, Pai. E a alegria venha pela manhã, Senhor. Pai, eu oro, Pai, e abençoo, Pai, a vida desses irmãos e dessas irmãs, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus muito os abençoe.